E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Bem, esse texto aqui fala sobre o quarto selo do livro de Apocalipse, que foi um total de 7 selos, que estavam num livro, né? Num livro no céu, um livro sigiloso, completamente lacrado, e que foi achado apenas um digno de desatar os selos e de abrir o livro, que foi o Cordeiro de Deus, Cristo. Então, aqui nós podemos ver que quando foi aberto esse quarto selo, né? Os selos, eles falam sobre parte dos eventos do tempo do fim. E à medida que eles eram abertos, coisas aconteciam na terra e no céu. E esses selos, eles compreendem, né, o período do início da era da igreja até a ira do Cordeiro. Então, quando foi aberto esse quarto selo, ele ouviu a voz do quarto animal. Que animal é esse, né? Um animal no céu que fala. Esse quarto animal, ele é um dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. Esses 4 seres viventes, eles prestam a Deus um serviço de adoração ininterrupta. Eles proclamam todos os dias, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles também oferecem um serviço de observação ininterrupta. Quando nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 4, nós podemos ver que eles possuem 6 asas para protegê-los, né? Todos aqueles que guardam ali o trono de Deus, eles têm que ter essa capacitação para proteger os pés, o corpo e a cabeça. Por causa da santidade de Deus, a glória que ela tem, eles não conseguiriam suportar. E eles estão cheios de olhos, por dentro e por fora. E isso simboliza a onisciência de Deus, né? Essa observação ininterrupta. Sobre o quê? Esse quarto animal, ele fala das 4 faces de Cristo. E especificamente o quarto, ele é semelhante a uma águia. Semelhante a uma águia voando. E a águia, ela representa a sabedoria divina. Então, ela aponta para Cristo, né, como o Filho de Deus, como o grande mestre, como o ser divino que veio do céu para a terra. Ele também fala sobre um dos 4 evangelhos, que é o Evangelho de São João, que foi escrito em grego e foi destinado para a igreja. Então, esse quarto animal, semelhante a uma águia, esse guardião da sabedoria divina, ele começa ali a dar uma instrução, né? Apontar para João algo que ele precisava observar dentro daquela visão. Então ele diz: vem e vê. Então aqui nós vemos, quando João olhou, ele viu um cavalo amarelo e um cavaleiro que tinha por nome Morte, e ele viu que o inferno seguia. Aqui fala que a morte golpeia, né? E o inferno ali, ele levanta ali, classifica ali todos os seus mortos, ajunta os mortos, né? Então, foi dado a ele uma autoridade. Esse cavalo, esse cavaleiro, ele foi destinado à terra para executar os juízos divinos. E a autoridade que foi dada a ele para matar a 4ª parte dos homens.
E através de quê? Da espada, que fala também sobre toda sorte de violência, mas fala também dos seus instrumentos, né, que são as armas de guerra, bombas nucleares, até as armas químicas. Tudo aquilo que possa causar destruição em massa, que possa gerar violência. A fome, que vem acompanhada de períodos de calamidade nacionais e mundiais. Também através de governos corruptos, onde a liderança ali está vivendo um conforto, um bem-estar, mas quem está pagando a conta são os pobres. São aqueles que estão em condições de vulnerabilidade, que estão na miséria. E aqui fala da peste, que são epidemias, pandemias. Nós vemos o tifo, que matou muitos, a gripe espanhola, a peste negra, a febre amarela, que dizimou muitas pessoas, né? Desde esse período do início da era da igreja até o século passado. E algo aqui interessante que fala também sobre as feras da terra, que são os animais selvagens, né? Que fala que a ferocidade desses animais, a ponto do homem não conseguir controlar, vai também atacar ali o homem e causar a morte. Então tudo isso aqui está sob o domínio desse cavalo e desse cavaleiro. E por que esse juízo ele é emitido sobre a terra? Nós vemos aqui em Ezequiel capítulo 14, esse mesmo juízo, esses 4 juízos aqui sendo emitidos sobre o povo, Deus falando que iria emitir sobre os idólatras, especificamente aqui sobre Jerusalém, porque o povo de Deus, ele se desviou, seguiu ali a idolatria das nações, apostatou da fé e estava ali se curvando aos falsos ídolos. Então Deus ele fala aqui no versículo 21, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias, os animais selvagens, e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Então você vê que por causa da idolatria, Deus ele emite esses juízos. E aqui em Apocalipse 6, especificamente falando sobre esse juízo de Deus mundial a todos aqueles que se inclinam à idolatria. Todos aqueles que... aqui está falando de um nível forte, profundo de idolatria mundial, em que as pessoas estariam recorrendo aos falsos ídolos de uma maneira intensa. Então Deus ele manifesta os seus justos juízos através desse cavaleiro que está sobre esse cavalo amarelo. Amém? Então todas as vezes em que observarmos, no mundo esses eventos acontecendo, nós podemos ter certeza que se trata de um castigo divino sobre os idólatras. No mundo, aqueles que se curvam às práticas da idolatria, de uma maneira mundial, ele começa a manifestar. Deus começa
a emitir as suas ordens de juízo sobre a terra. Amém? Então aqui foi Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, onde fala sobre o quarto selo do Apocalipse e o cavalo amarelo e o seu cavaleiro.